Shalom, boa noite, meus irmãos. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui reunidos e dando sequência ao nosso curso E o Verbo se fez carne. Nós vamos agora para a segunda aula deste nosso curso e onde nós estaremos abordando a encarnação do Verbo. Então hoje nós vamos tratar desse tema. E numa pequena introdução aí nós vamos falar que o ser humano, ele traz dentro de si um grande desejo, ele tem uma busca, né? Porque ele sente dentro de si um vazio, então ele busca aquela resposta de onde eu vim, para onde eu vou, por que que eu existo, por que que eu nasci nesta família. Então nós trazemos dentro de nós esses questionamentos, né? Quem nunca pensou nisso? Quem nunca fez essas perguntas, né? Então, para responder isso, né, a religião, ela traz um grande auxílio. A religião ela tem esse papel de fazer o homem se desenvolver, né, para que ele possa retirar as vendas dos olhos do corpo e principalmente os olhos da alma. Então a religião é ela que traz a ajuda necessária para que o homem possa buscar essas respostas e ir compreendendo todos esses mistérios, porque são mistérios. Então nós não podemos por nós mesmos, com a nossa razão, entender o mistério, né? Tem um grande santo da Igreja Católica que você vai ver em muitas citações, né, em várias pregações, palestras, nas homilias dos padres na igreja, sempre ele é muito citado, Santo Agostinho, que é um doutor da nossa igreja. Santo Agostinho, ele queria entender a Santíssima Trindade, como que é três pessoas numa só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí conta-se que ele estava andando pela praia e ele viu um menino ali. E aquele menino ia no mar e pegava um pouco da água do mar com uma conchinha, trazia e despejava na areia ali da praia, dentro de um buraquinho. Aí ele ia lá no mar, pegava mais um pouquinho da água, vinha e despejava naquele buraquinho. E assim foi várias vezes. E Santo Agostinho, que caminhava na praia, buscando essa resposta para entender a Santíssima Trindade, compreender esse mistério de Deus. Aí, agoniado, Santo Agostinho foi até aquele menino e falou para ele: "O que você está fazendo?" E o menino disse: "Eu quero pegar toda aquela água do mar, do oceano, e colocar dentro daquele buraquinho." E Santo Agostinho falou: "Mas você não vê que você não consegue colocar toda aquela água dentro desse buraquinho?" E o menino, olhando para ele, disse assim: "E você não sabe que você não consegue colocar todo o mistério da Santíssima Trindade dentro da sua cabeça?" E aí, naquele momento, Santo Agostinho entendeu que ele estava diante de um anjo de Deus e o anjo estava lhe dando essa resposta. É um mistério, mas não quer dizer que isso não exista ou que não tenha resposta. Santo Agostinho, ele foi buscando respostas para compreender, mas são mistérios. E a religião, ela tem esse papel então de nos trazer respostas, nos trazer parâmetros para que nós possamos compreender a nossa existência. Mas nisso, algumas religiões, ela buscando esse vácuo, né? Esses questionamentos que as pessoas têm, que o ser humano tem de respostas, de busca, porque dentro de si carrega um vazio, muitas religiões se aproveitam disso e oferecem, né, cultos, rituais, através de magias, de adivinhação, e aí entra sortilégios, invocação de mortos. Então aparece de tudo. E a palavra de Deus, ela vem nos dar uma resposta.
Porque o povo de Deus, quando foi liberto da escravidão do Egito e já tinha adentrado a terra prometida, aquele povo foi começando a adquirir os costumes daqueles povos pagãos, né? Dos povos que cultuavam vários deuses, tinham várias crenças e começaram a trazer aquelas crenças para si na busca de respostas, né? De preencher esse vazio. E aí Moisés fala para o povo assim, e isso está lá em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 9 a 12. Diz assim: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho, sua filha, nem se dê a adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia ou à invocação de mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. É isso que Deus quer, que nós sejamos inteiramente de Deus. E o catecismo da Igreja Católica é muito claro, onde a Igreja também, concordando com isso que está escrito aqui na Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 ao 12. A Igreja também ela condena essas práticas abomináveis. Então, para que você possa ver, a Igreja no parágrafo 2115 do Catecismo, eu vou ler aqui, ó. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro. Porque no fim de tudo, o que a gente busca é entender, né? Para onde vamos, né? Da onde viemos. Então, a gente tem essa ânsia, essa coisa de querer entender aquilo que nós não conseguimos, né, com a nossa razão, como eu já falei. E a gente fica buscando respostas. E aí nós recorremos a leitores de mão, a sortilégio, a pessoas que jogam as cartas, búzio, né, cartomante, adivinhadores, evocação de mortos, né, de espíritos. Meu irmão, a Bíblia condena isso abertamente. Jesus conta aquela parábola do rico e do leproso lá de Lázaro. E quando Lázaro morre, aí logo depois o rico morre. E aí o rico vai para o inferno. E aí ele pede, Senhor, fala, Pai Abraão, pede para que Lázaro possa ali molhar ao menos, né, os meus lábios. E aí o Senhor fala que existe um grande abismo que separa aqueles que vão para o inferno e os que vão para o céu. Meu irmão, não tem volta. Não conseguimos. Porque aí depois aquele rico vai falar, mas pede então para que ele possa avisar então os meus irmãos, para que eles não ocorram no mesmo erro. E o Senhor novamente fala, não tem como, é um abismo nos separa. E aí você diz assim, ué, mas e as pessoas que vão lá em centros e que falam, que conversam, que vem o espírito, desce na pessoa? Meu irmão, não é o espírito, não é a alma da pessoa que faleceu, não é. Nós vamos ter outros cursos aqui, podemos aprofundar um pouco nisso, mas a Igreja diz aqui, ó, o espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. Por isso a Igreja adverte os fiéis a evitá-lo. O recurso aos assim chamados remédios tradicionais também, ó,
não legitima nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. Não podemos ficar buscando essas respostas em lugares onde Deus não está. Como eu disse na primeira aula, às vezes a gente ouve falar, mas tudo leva para Deus, todas as religiões são boas. Não. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Não existe outro. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, por Jesus. Por Jesus. Jesus diz isso. Eu sou o caminho. João 14:6. Você vai pegar lá no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai para Deus, a não ser através de Jesus. Meu irmão, não tem outro caminho. Então, voltando aqui, essas religiões tentam nos levar para outro caminho, por caminhos que vão nos enganar. Mas Deus, ele propõe só um caminho de fé. Deus prometeu que ele enviaria os profetas para nos guiar, para nos orientar. Só que o povo que recebeu os profetas não deram ouvido. Assim somos nós também quando nós não ouvimos falar sobre a verdade, sobre aquilo que está na Bíblia, sobre o que a igreja ensina. Mas na igreja está cheia de pecador, Tem. A igreja, ela é feita por homens, assim como eu, como você, somos pecadores. Nós não somos perfeitos. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma pregação que dizia que o santo não é aquele que nasce santo, perfeito, tem uma vida perfeitinha. O santo é aquele que cai e se levanta, porque ele acredita na misericórdia de Deus. Se arrepende, meu irmão. A gente tem que se arrepender dos nossos erros e buscar não cair de novo. Por isso que os homens se tornaram santos, como São Francisco de Assis. São Francisco de Assis praticou tantos pecados igual nós, igualzinho nós. São Francisco, ele vivia, quando jovem, na sua juventude, ele vivia ali na vida da noite, dormia com mulheres, com os amigos dele, saía para farra, bebedeira, orgias. São Francisco fez de tudo na sua juventude, até o momento que ele se deparou com Jesus Cristo, assim, Jesus através do Evangelho, não com a pessoa de Jesus, porque São Francisco é do ano 1200, né? Então, São Francisco, ele teve um encontro com a palavra de Deus e aquilo transformou a vida dele, transformou. Então, como eu disse, não sei se eu disse na primeira aula, tem uma frase que mexeu muito comigo ao ler a vida de São Francisco, onde ele diz assim que ele se divorciou do mundo. Ele largou tudo por causa de Jesus, porque ele encontrou-se com Jesus. Mas Deus, como eu ia dizendo, mandou os profetas. E ninguém quis ouvir os profetas. E na Bíblia mostra lá os profetas, Isaías, Jeremias, Jonas, Daniel, Amós, você já deve ter ouvido. São os profetas que vieram preparar o caminho e anunciava, denunciava, orientava o povo, admoestava, corrigia o povo. Como São Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 14, né, que a profecia, a palavra de profecia, ela nos exorta, nos consola, né? Então os profetas, eles exortavam o povo, corrigia o povo, mas o povo não queria saber, caía no erro, queria viver na vida torta. E aí Deus envia o seu Filho. E Jesus conta uma parábola da vinha, onde fala que o Senhor preparou uma vinha e deixou ali seus empregados tomando conta, e de vez em quando ele mandava uma pessoa para fiscalizar. E aqueles homens que estavam trabalhando na vinha
matava aquele homem que o senhor da vinha tinha enviado. E aí o senhor mandava outra pessoa para verificar a vinha, o trabalho, como estava sendo feito, e aqueles homens, se tornando cada vez mais gananciosos, matavam novamente aquele enviado do senhor da vinha. Até que o senhor da vinha enviou seu próprio filho para fiscalizar. E aí aqueles homens pensaram, bom, se nós matarmos também o seu filho, nós vamos ficar com tudo. E mataram também o filho, né, do Senhor. E isso, meu irmão, é justamente a história da humanidade, onde Deus mandou os profetas e os profetas foram mortos, até que Deus envia o seu filho, o seu único filho, para salvar a humanidade, e o seu filho também é morto pela humanidade. E o principal ali, a principal finalidade da encarnação do Verbo, que é o que nós estamos estudando aqui, foi para que nós pudéssemos conhecer o amor de Deus. Essa é a finalidade da encarnação do Verbo, para que nós pudéssemos conhecer o amor de Deus, conhecer a Deus, porque antes de Jesus, no Antigo Testamento, o povo conhecia, falava de Deus, mas era o Yahvé. O Yahvé, que não tinha nome, era o Yahvé, Deus, que era uma palavra que quase nem pronunciável, que foi São Jerônimo que colocou as vogais para se pronunciar Yahvé. E tem religião aí, igrejas, né, protestantes que falam Javé, mas é Yahvé. Foi São Jerônimo que traduziu para o latim esse nome, Yahvé. Então, meus irmãos, o ponto central da nossa fé, que eu falei, a encarnação do Verbo, foi para que nós pudéssemos conhecer a Deus. E aqui nós começamos a responder essas perguntas, né? Da onde nós viemos? Para onde nós vamos? Qual a finalidade da nossa existência? E aqui eu compartilho com vocês o que diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 458, que diz assim: o Verbo se fez carne, para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Nisto manifestou-se o amor de Deus para nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, a fim de que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O catecismo, ele vai narrar para nós aqui a encarnação. E no parágrafo 461, diz assim a respeito da encarnação. Retomando a expressão de São João, o Verbo se fez carne, que é o tema, né, do nosso curso, que está lá em João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: a igreja denomina-se encarnação o fato de o Filho de Deus ter assumido uma natureza humana para realizar nela a nossa salvação. Então, esta é a finalidade, né, da encarnação. Para que, de fato, assumindo a natureza humana para realizar nela a nossa salvação. Então, Jesus se fez homem, se encarnou para que nós pudéssemos ser salvos. Na Epístola aos Hebreus, fala do mesmo mistério. Por isso, ao entrar no mundo, ele afirmou: não quiseste sacrifício e oferenda, tu, porém, formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram de teu agrado, por isso eu te digo: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Isso São Paulo fala na carta aos Romanos. São Paulo vem dizer isso, meu irmão, que Cristo se fez homem como oferenda para a nossa salvação. O verdadeiro Deus se fez homem. E olha que interessante.
ao Cristo se encarnar, se fazer homem, ali nós passamos a ver a verdadeira imagem de Deus. Quando o apóstolo André fala para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse para ele: quem me vê, vê o Pai. Então, portanto, quando Jesus se torna homem, ali nós passamos a ter, através da imagem humana de Jesus, nós passamos a ter também a imagem de Deus. Por isso que a igreja ela permite que a gente faça a imagem de Jesus. Não é como dizem que a Bíblia condena a que se faça imagens, que adora a imagem. Nós não adoramos imagem, nós veneramos. E fazer a imagem, nós fazemos a imagem de Jesus, porque Jesus se fez homem. Deus se fez imagem. Deus ele disse para não construir imagens para serem adoradas, como foi feita a imagem lá daquele carneiro, do bezerro de ouro. E começaram a adorar aquele bezerro de ouro como se fosse realmente um Deus, né? Como tem países aí que adoram a vaca como se fosse uma deusa. A vaca é uma deusa, por isso a vaca anda no meio da rua, ninguém pode atropelar a vaca, porque a vaca é um deus para eles. Nós não acreditamos nisso. Nós veneramos, temos a imagem que eu montei aqui atrás, a imagem de São José, de Nossa Senhora, do Menino Jesus, neste ícone da Sagrada Família. Então nós não veneramos, porque Jesus, ele, ao se encarnar, ele se fez a imagem de Deus. O acontecimento, olha o que diz o catecismo, o acontecimento único, totalmente singular, da encarnação do Filho de Deus, não significa que Jesus Cristo seja uma parte, né? Deus e outra parte homem. Não, Jesus ele é uma mesma natureza. Ele se tornou homem e com a natureza divina. E isso, meu irmão, causou desde o tempo ali dos apóstolos, logo depois dos apóstolos, isso se tornou de tanta intriga, teve tanta intriga dentro da própria igreja, porque muitos passaram a questionar a divindade de Jesus. E surgiu dentro da igreja uma heresia que negavam, tinha o ariano, que ele negava a humanidade verdadeira de Cristo. Desde os tempos, olha só o que o catecismo fala, desde os tempos apostólicos a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus. Mas desde o 3º século da igreja, teve que afirmar contra Paulo de Samosata, que em um concílio reunido em Antioquia, que Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza e não por adoção. Então Jesus, ele era da natureza divina. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia, no ano de 325, confessou em seu credo que o Filho de Deus ele era gerado e não criado. Por isso, quando a gente vai professar a nossa fé na missa, no credo niceno-constantinopolitano, quando a gente reza aquele credo, né, que é comprido, né, o mais longo, é esse credo que a gente fala que Jesus, gerado, não criado. Jesus ele foi gerado por Deus no ventre da Virgem Maria. E assim nós tivemos outras heresias que contra a pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Diante dessa heresia, São Cirilo de Alexandria, que no 3º concílio ecumênico, reunido na cidade de Éfeso, em 431, confessaram que o Verbo, unido a si, em sua pessoa, em só uma pessoa, a carne animada por uma alma racional, se tornou homem. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que se uniu, que assumiu e se fez sua desde a concepção. No concílio de Éfeso proclamou então que Maria se tornou, na verdade, a mãe de Deus. Então foi nesse concílio do ano 431,
lá em Éfeso, foi proclamado que Maria era a Theotokos, a mãe de Deus. Então, mas por isso que algumas pessoas, alguns irmãos separados da igreja, vamos dizer assim, para não citar nomes, não ofender ninguém, não queremos aqui também criar nenhuma polêmica. A nossa função nesse curso é realmente esclarecer isso. Se nós cremos que Jesus Cristo, ele se encarnou, é a encarnação, Deus se fez carne, na pessoa de Jesus, se tornou homem, por meio de Maria, e nós cremos que Jesus, ao se encarnar, ele se fez homem na natureza humana, mas manteve a sua natureza divina. Então ele é Deus e ele também é homem. Então, se ele é Deus, se ele continua sendo Deus, mesmo se sendo feito homem, Maria gerou quem? Gerou o Filho de Deus. Então Maria é a mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Como eu falei, quando fala, Senhor, mostra-me o Pai. Quem me vê, vê o Pai. E lá em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, antes de Jesus começar ali a ser preso, né, e iniciar a sua paixão, da sua morte, depois da crucifixão, antes dele ser preso lá no Getsêmani, Jesus faz a sua oração. Está lá em João 17. Depois você lê a oração sacerdotal de Jesus, que está lá em João capítulo 17, onde Jesus diz que eu e o Pai somos um, porque ele fala para o Pai, Senhor, cuide deles, que nós possamos ser um, como eu e ti somos um. Então, Jesus é um com o Pai. E ele fala, quem me vê, vê o Pai. Então Jesus, ele é Deus. E ele diz, quando ele sobe ao céu, na sua ascensão, que ele enviaria o Espírito Santo de Deus. Então, por isso que nós cremos nessa trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas distintas que Santo Agostinho não compreendia e que nós também às vezes não compreendemos, mas acreditamos, temos fé, e a fé nos leva a crer nessa Santíssima Trindade, nesse Deus que se fez homem, se encarnou no ventre da Virgem Maria, nasceu para que nós pudéssemos ser salvos. Então, nós precisamos crer nisso, meu irmão. Crer nessa humanidade de Jesus e na sua divindade. Deus se fez homem. Deus caminhou entre nós. Ele se encarnou no ventre da Virgem Maria. Então, nessa segunda aula, nós pudemos ver essa caminhada de Jesus ao se encarnar no ventre da Virgem Maria. Lá em em Lucas vai narrar a encarnação. Por quê? Lucas teve contato com Nossa Senhora. Nossa Senhora, depois de João, o apóstolo João, que estava junto com Maria ao pé da cruz, quando Jesus entregou Maria para que João tomasse conta dela, onde fala, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, Ali Jesus estava entregando na pessoa de João toda a igreja. Entregou eu e você, meu irmão, você, minha irmã, que está aí, que às vezes sente esse vazio, sente abandonada. Nossa Senhora é a nossa cuidadora, a nossa protetora. Nós amamos Maria como a mãe de Jesus. Nós amamos Maria pelo seu sim, porque ela deu sim a esse plano de salvação para que o Verbo pudesse se fazer carne, acontecesse essa encarnação. Foi pelo sim, pelo fiat de Maria, através do seu sim, ao encarnar, ao se deixar encarnar o Verbo no seu ventre. Maria, ela cooperou com essa salvação da humanidade. Por isso que nós amamos tanto Maria. Maria, ela creu, uma mulher de fé, que quando o anjo Gabriel veio anunciar a ela, que ela foi escolhida por Deus. Quando o anjo chega para Nossa Senhora e fala que caritomene, cheia de graça, o Senhor é contigo.
Olha só, meu irmão. Quem de nós podemos dizer que nós somos cheios, totalmente cheios da graça de Deus? A única pessoa foi Maria. A única cheia da graça de Deus. A única que foi preparada para ser mãe do Salvador. Imagine, para que Deus pudesse encarnar. E Deus escolheu esse caminho porque Deus ele podia fazer assim, para que Jesus aparecesse. Como Melquisedeque, que fala, né? Seja sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi um sacerdote e que não se sabia a origem de Melquisedeque. Ninguém sabia a origem e se tornou um grande sacerdote. Jesus poderia aparecer, se tornar também, né, um grande sacerdote, um grande homem e dizer que ele era o Filho de Deus. Mas Deus escolheu um caminho, Maria. E como Jesus é o caminho para ir até Deus, tem um santo também da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, né? E também São Luís Maria Grignon de Montfort. São Luís Maria Grignon de Montfort, que diz o seguinte: Deus, ele não muda. Deus, ele é imutável. Então, se Deus ele escolheu esse caminho de se encarnar através de um ser humano, Maria, que ele preparou para a encarnação do Verbo, do seu Filho, nós também buscaremos esse mesmo caminho para chegar a Deus, por Maria, Jesus e para Deus. Deus ele é o único intercessor entre a humanidade e ao Pai, a Deus. Mas nós temos Maria que intercede junto a Jesus, junto a seu Filho. Porque Deus escolheu esse caminho. Deus escolheu Maria para que fosse mãe do seu Filho. Maria que teve o seu ventre abençoado. Tinha um grande pregador, né, que infelizmente nós perdemos, né, Padre Léo. Padre Léo era muito engraçado nas suas pregações e Padre Léo dizia, foi a única mulher que podia dizer que teve o rei na barriga. Que às vezes a gente usa essa expressão para dizer que uma pessoa está querendo se achar, né, está se achando tal, né? Fala assim, isso aí parece que tem um rei na barriga, né? Acha muito importante. Maria foi a única que podia dizer que tinha o rei na barriga e nem por isso se usou, né, dessa posição que ela tinha de ser mãe do Filho de Deus. Maria permaneceu ali escondida, atrás de Jesus. Maria era intercessora, caminhou, foi aonde Jesus foi, Maria estava, até aos pés da cruz. O Verbo se fez carne. Deus se utilizou de Maria para a nossa salvação. Deus caminhou por esta terra e na próxima aula deste curso nós vamos falar da missão de Jesus, daquilo que a mensagem que ele veio trazer, daquilo que ele veio fazer, aquilo que ele pregou, que ele anunciou, os seus milagres, aquilo que ele veio e atuar na história da humanidade. A ação de Jesus, que foi um fato marcante, que marcou a humanidade. Por quê? A história foi dividida. A partir da encarnação do Filho de Deus, se dividiu a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Veja a importância da encarnação do Filho de Deus. Então, meus irmãos, nós ficamos por aqui nesta noite. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos estar participando lá no grupo do WhatsApp. Vamos lá fazer suas dúvidas, anote lá suas dúvidas, faça pergunta e eu quero que você me responda lá no grupo do WhatsApp. Colocar aqui para que você possa também fazer uma pesquisa aqui. No comecinho eu falei das religiões que faziam, né, a evocação dos mortos.
que você possa procurar lá e responder lá no grupo do WhatsApp. Qual a diferença de evocação de invocação? Tem diferença? Evocação é diferente de invocação? Responda lá no grupo do WhatsApp e lá nós vamos partilhar outros assuntos que eu vou, no decorrer da semana, eu vou estar colocando lá para vocês, tá bom? Vamos participar. Você que não entrou ainda no grupo, pode colocar aqui também no chat, né, do YouTube, que peça lá o link para você fazer parte, dê o seu like lá, deixa o seu like e inscreva-se também no Shalom Recife, que é o canal da Missão Recife aqui da Comunidade Católica Shalom. Muito obrigado pela sua participação. Vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo por esta noite, por mais uma partilha aqui nossa nesta aula de ensino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.